Sim. Ai, como é bonito me ver daqui, gente. Tem maturidade. Amigo, saudade de você. Você tá lindo, viu? Você já tem cara de americano e já tá em outro país. Vamos começar, né? Graça e paz. Manu tá aí, Vitor tá aqui. Sejam bem-vindos todos. Carla tá aqui também, Jusileide. Tem uma tropa aqui na casa de Cícero, mas todos cuidados, viu, meus irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3. Vamos fazer a leitura de 1 a 6. Vai ser participativa, que eu vou chamar a Carla para fazer aqui comigo. Colossenses 3, de 1 a 6. Estão me ouvindo? Alguém fala um oi aí, gente? Oi. A pessoa se sente sozinha. Oi. Pronto, tá me ouvindo? Venha. Carla vai ler comigo. Colossenses 3, de 1 a 6. Apareça aqui também, venha ver. Número 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentando à direita de Deus. 2, Carla. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre filhos da desobediência. Amém. Até aí, meus irmãos, a nossa leitura. Eu vou pedir uma oração ao presbítero Mário, que ele faça uma oração de adoração e também de confissão ao nosso Deus. Vou pedir a Carla para fazer a oração, porque agora ela está muito zoada na rua, porque o Bahia ganhou. Aí, Carla vai orar pelo confissão de pecado e fazer a oração de adoração. Pai querido, Pai amado, louvado, exaltado, seja o teu santo nome, Senhor. Deus, queremos te agradecer, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e sustentado, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por este momento único, ó Deus, que é estar em tua presença, Senhor. Pai, queremos te pedir perdão, Deus, pelos nossos pecados, Senhor. Tira tudo de nós, Senhor, que não te louva, que não te agrada, Senhor. Ó Deus, que as tuas misericórdias, Senhor, venham sobre nossas vidas a cada dia, Pai, para que não venhamos, Senhor, estar pecando contra o teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, toma primazia, Senhor, de tudo que está sendo feito aqui na plataforma, Senhor. Ó Pai, abre nossos ouvidos, Senhor, para aprender mais de Ti nesta noite, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora, meus irmãos, louvar a Deus. Vou chamar a Cícera aqui para me ajudar. Se estivesse na igreja, ia dizer, vamos nos colocar de pé? Vamos louvar a Deus, vim para adorar.
Vamos ainda louvar a Deus com aquele cântico que nos separará do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que possamos ter essa certeza que nada nos separa do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem doença. Nós estamos conectados ao Senhor de todas as formas. Eu vou convidar aqui a irmã Jusilene para orar a Deus, agradecendo por esse momento e para entregar a palavra também ao nosso palestrante,
Presbítero Cássio. Me ajuda aqui mesmo. Cadê? A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, louvado e exaltado é teu nome, Senhor. Ó Pai Santo, muito obrigado, ó Deus, por este momento. Obrigado, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor fez em nossas vidas, Pai. Por isso, ó Deus, estamos alegres. Deus, obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor. Obrigado, Deus, porque se não fosse, ó Deus, as bondades e misericórdia em nossas vidas, Pai, hoje nós não estaremos aqui, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por cada um, ó Deus, que está participando. Nos enche, ó Deus, do teu amor, da tua alegria, da tua paz. Nos enche, ó Deus, de sabedoria. Ó Deus, coloca, Senhor, nos nossos corações aquilo, ó Deus, que te convém, Senhor. Nos ajuda, Pai, a te conhecer cada dia mais, Senhor. Fala conosco, ó Pai. Abençoa também, ó Deus, o teu servo, ó Deus, presbítero Cássio, com a palavra, Pai. Que ele não venha, ó Deus, falar dele mesmo, Senhor, mas sim de ti. Enche o teu servo, ó Deus, com sabedoria dos altos céus, ó Pai. E fala conosco, ó Pai. Fala conosco e fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Passo a palavra, então, para o nosso presbítero Cássio, que vai seguir com a nossa palestra. Bem-vindo, amigo, ao Brasil. Olá, meu povo, Deus abençoe. É sempre bom estar aqui, nunca é demais agradecer por vocês permitirem que essa saudade que a gente sente seja diminuída um pouquinho. A gente se sente aí, perto de vocês, e graças a Deus, porque Ele instrumentalizou pessoas para criar essas ferramentas que permitem que, mesmo distante, a gente possa estar bem juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Parabenizar aí presbítero Mário, presbítero Cícero, tetracampeão do Nordeste, parabéns. Agora vocês sabem o que é isso. Muito bom. Vamos lá, vamos produzir. A intenção é ser bem prático, né? Não me delongar muito, porque, de fato, algumas pessoas já têm até ficado um pouco cansadas aí da tela, né? Das programações virtuais. Então, quanto mais prático, melhor. Para quem já me conhece, não, né? Todo mundo aqui me conhece, então não preciso fazer a apresentação, e eu também não preciso dizer algo que eu sempre disse para vocês, é que eu me sinto muito, muito sozinho, então eu não quero falar o tempo todo assim, sozinho. Eu quero muito a participação de vocês, porque o nosso formato hoje é um formato livre, um formato de palestra, então eu preciso muito da contribuição de vocês. Fiquem muito à vontade para contribuir, e eu sempre falo, contribuir pode ser concordar, pode ser discordar, pode ser acrescentar, então fiquem livres, se quiser escrever, eu já deixei aqui o bate-papo aberto para tentar ir acompanhando, se quiser abrir o microfone, falar alguma coisa, contar alguma experiência, então fique à vontade, porque essa é a ideia para o nosso trabalho de hoje, é a gente compartilhar esse conhecimento, né? Compartilhar essas informações. E aí, a primeira pergunta é, né, por que esse assunto é tão importante? Por que surgiu esse desejo no coração de vocês de tratar sobre esse tema, né, sobre a administração do tempo? E, de fato, é um tema muito relevante para os nossos dias, muito pertinente, e certamente todos aqui estão envolvidos, têm algum tipo de necessidade, têm algum anseio, né, com relação a esse tema. Então, o que é que vai acontecer?
O formato que eu pensei para a gente trabalhar hoje é basicamente a gente começar, né, com as escrituras, depois a gente vai passar para uma parte mais conselhos do dia a dia e terminar com as escrituras. E eu decidi falar conselhos do dia a dia e não dizer vamos passar para a parte prática, porque eu queria trazer 3 verdades iniciais aqui, e uma delas é que a Bíblia ela é extremamente prática. Às vezes algumas pessoas ficam com essa ideia de que essa programação ela vai ser espiritual, não, essa palestra aqui ela vai ser uma palestra prática. Meus irmãos, não tem livro mais prático na nossa vida do que as Escrituras. As Escrituras têm aplicações práticas, têm aplicações extremamente importantes para as nossas vidas. Então, qualquer tipo de assunto que nós quisermos aprender e tratar, podemos conferir nas Escrituras, porque nós vamos estudar esses assuntos ou diretamente ou por inferência, a partir de princípios, né? Como, por exemplo, quando a gente vai tratar de um assunto como tatuagem, por exemplo, e as pessoas falam, mas na Bíblia não fala nada, não está escrito lá sobre tatuagem. Olha, mas nós temos princípios e podemos fazer inferências a partir desses princípios para tratar do assunto tatuagem, por exemplo. Esse assunto, a administração do tempo, é um assunto que nós temos informações diretas nas Escrituras, e a gente vai perceber isso, e aí no meio a gente vai trazer alguns conselhos práticos, né, para o nosso dia a dia, e aí reforço que vocês podem contribuir, podem colaborar, trazer informações. E aí, para iniciar, e já pedindo a ajuda de vocês, a gente vai ler alguns textos para a gente introduzir, né, tentando entender. A Bíblia fala sobre o tempo, a Bíblia fala sobre a organização dos nossos dias, os nossos horários, o que é que a gente pode perceber nas Escrituras. E aí eu vou fazer alguns pedidos. Eu vou começar pedindo a Manuel para ler aí para a gente Eclesiastes 3, versículos de 1 a 8. E aí eu já vou pedir para Mário já deixar aberto aí no Salmo 90, versículos, ele vai ler o versículo 9 e 10. Então, Manuel vai ler Eclesiastes 3, de 1 a 8. Mário vai ler o Salmo 90, os versículos 9 e 10. E aí eu vou pedir a Joane para ler Salmos 104, versículos 19 e 24. Mas aí na hora eu posso lembrar de novo. Joane, Salmo 104, Mário, Salmo 90 e Manuel vai ler Eclesiastes 3, de 1 a 8. Vamos lá. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar o tempo e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Salmo 90, versículos 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acaba-se os nossos anos com um breve pensamento. O dia da nossa vida sobe a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Amém. Salmo 104, versículos 19 a 24. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso.
Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vaqueiam os animais da selva. Até o 20 ou 21? Até o 24. Oh. Deixa as letras só. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia é esta terra das tuas riquezas. Amém. Então, separei esses 3 textos iniciais porque eles demonstram o que a Bíblia nos fala acerca do tempo, né? Quando a gente lê, por exemplo, os versículos de Eclesiastes, a gente percebe que há tempo para todas as coisas. Assim também, quando a gente lê o Salmo 104, percebemos que a criação ela é perfeita. Deus criou todas as coisas de forma perfeita. A gente vê que há uma organização, né? Os animais seguem o seu curso. E quando a gente lê o Salmo 90, a gente percebe que os nossos dias eles passam, né, como um sopro, e a gente sabe que isso é consequência do pecado, né? Por conta do pecado, os nossos dias se tornaram limitados nessa terra, né? Então, a palavra de Deus nos mostra que nós vivemos dentro de um período específico. Há certas correntes aí teológicas que e até ateus que dizem que não, que o mundo segue de forma aleatória, que as coisas vão acontecendo sem nenhum propósito, e nós sabemos que isso não é verdade. Todas as coisas têm um propósito. Nós estamos debaixo de um propósito eterno estabelecido por Deus. Isso inclui essa organização de tempo. O que acontece, e aí reforçando a ideia, é que por conta do pecado, muitas consequências adentrou no mundo, dentre elas, uma desorganização. Então, nós vivemos um período de desorganização, né? E isso afetou a criação, isso afetou as nossas vidas. Então, a necessidade do tema e de falar sobre esse assunto é justamente para tentar, em Deus, contornar essa desorganização por conta do pecado e vivermos debaixo do propósito do Senhor. E isso inclui a administração do nosso tempo. Eu queria já adiantar aqui que esse tema, esse assunto, ele não é uma receita de bolo, né? Então, se você veio aqui pensando que eu vou assistir a palestra porque lá eu vou ter um passo a passo de como deve ser o meu dia. Infelizmente, não é assim que funciona, não é uma receita de bolo, que eu vou dizer para você, olha, faça isso, você vai acordar, vai fazer isso, de tarde você faz isso, de noite você faz isso. Infelizmente, não é assim que funciona, até porque nós somos pessoas diferentes, temos rotinas diferentes, temos vida diferente, então cada um vai precisar adaptar e organizar o seu dia. Mas nós temos princípios bíblicos e conselhos práticos para que, de fato, a gente possa organizar melhor a nossa vida, organizar melhor o nosso tempo, sermos mais produtivos. Então, esse é o intuito. Então, a gente inicia percebendo que a palavra de Deus, ela fala sobre isso, a palavra de Deus nos traz informações muito preciosas acerca do tempo, de que Deus é soberano, de que Deus tem o controle de todas as coisas, de que há um tempo determinado para todas as coisas, nada foge desse controle do Senhor. Como servos, como filhos de Deus, nós devemos, então, nos alicerçar nessa soberania do Senhor. Então, essa introdução bíblica para nos trazer a memória de que, sim, a palavra do Senhor traz conselhos práticos para a nossa vida, né? Se você precisa de informação, leia a palavra do Senhor, porque lá você vai, de fato, encontrar o que você busca, as suas dúvidas. Mas o que é que acontece? Né? Trazendo agora para a nossa realidade. Talvez os mais antigos, e aí eu não vou citar nome para não constranger ninguém, talvez os mais experientes, né? Acho que é a palavra mais correta, os mais experientes, quem vai dar uma risadinha aí. Mais experiente, quem se acha mais experiente vai dar uma risadinha aí, é só você ver no vídeo aí que você vai perceber.
Os mais experientes talvez percebam isso de forma mais clara, como antigamente, né, o dia parecia ter mais tempo do que hoje. São as mesmas 24 horas. Né? A humanidade se organizou dessa forma, estabelecendo que o dia tem 24 horas, com base no nascer do sol até ele se pôr. Então, o dia tem 24 horas. E aí, o que é que acontece? São exatamente as mesmas horas. O relógio não mudou, né? Mas tem essa sensação de que, hoje em dia, não temos mais 24 horas. O nosso dia tem muito menos horas do que se tinha antigamente. É verdade, não é verdade? Alguém concorda, alguém discorda? Alguém percebeu isso? Ainda que seja mais novo, né? Mas ainda assim conseguiu perceber que é assim, que hoje em dia parece que o relógio diminuiu as horas, é assim mesmo? Alguém concorda? Aí, ó, Marcinha já deu um aí, ó. Só tem jovem, eu concordo. Só quem riu, Marcinha. Só quem riu mesmo. Eu sei que a senhora não riu, não. Só quem riu. Meu dia só tem 2 horas. Seu dia só tem 2 horas. Aí, ó, o Hugo já colocou aí. Acho que a gente perde muito tempo fazendo nada. Vamos chegar lá também, Hugo. Muito bom. Então, segura aí. Se quiser falar mais também daqui a pouco sobre isso, vai ser muito bom. Mas essa é a realidade, né? Os nossos dias hoje parece que tem menos horas. A Jocileide é privilegiada. A Jocileide diz que o dela tem 48 horas. Reni, o tempo é o mesmo, mas a gente não sabe usar o tempo com o que a gente tem. Verdade. Vocês estão indo bem. É exatamente isso. O relógio não mudou. O relógio é o mesmo, a quantidade de horas de tempo é a mesma. O que acontece é que nós vivemos em uma geração, né, nós vivemos um tempo em que a nossa vida ela se tornou algo muito dinâmico e muito imediato. Né? Nós vivemos de uma forma elétrica. A gente hoje precisa trabalhar, precisa estudar, precisa dar conta disso, dar conta daquilo. Então, nós vivemos em uma sociedade que é muito dinâmica. Né? Por isso, essa sensação de que o nosso dia não tem mais 24 horas. Né? De que falta tempo, a gente termina o dia e pensa assim, poxa, eu queria ter mais 3 horas para poder concluir um trabalho, para poder organizar, mas já está na hora de dormir. Se eu não dormir agora, vai ser pior. Então, é notório que os nossos dias eles têm sido assim muito mais rápido. Né? Quando a gente se dá conta, a gente já está passando aí quase 2 anos de pandemia. Eu já tenho 2 anos, né? Vai fazer quase 2 anos de pandemia. Então, pense como as coisas são rápidas. É quase 2 anos porque para a gente foi março, mas a pandemia começou a girar aí lá para dezembro. Então, outro dia, e a gente já está aí passando meses e meses aí de isolamento, mas parece que foi ontem, e o tempo vai voando e essa sensação. Né? E aí, Marcinha até colocou aí, de fato, o dia passa rápido, né? E a questão das prioridades que nós também vamos abordar. E tudo isso é consequência dessa sociedade imediatista. Né? A gente hoje se sente obrigado, e muitas vezes nós somos obrigados, de fato, a termos diversas atividades durante o dia. E é por conta disso que o dia voa e a organização, ou melhor, a falta de organização do nosso tempo é justamente o que nos dá essa sensação de que o nosso dia tem menos horas ou que a gente precisaria de muito mais tempo para conseguir produzir alguma coisa. Então, essa é a importância, né, de nós entendermos a necessidade de pensarmos no nosso dia, de organizarmos o nosso tempo para que a gente consiga ser produtivo como nós precisamos ser, para que não tenhamos essa frustração,
né, por achar que a gente precisaria de muitas e muitas mais horas para poder dar conta do que a gente precisa fazer, né? Então, vamos pensar juntos, vamos construir como um tijolinho, né? E como eu prometi, a gente vai ser bem prático, bem dinâmico, né? Para a gente, de fato, entender a importância da organização do nosso tempo. E eu separei aqui 8 conselhos práticos. Vão ser bem resumidos, bem dinâmicos, mas 8 conselhos práticos do dia a dia para que a gente, de fato, possa conseguir organizar melhor o nosso tempo. Isso se aplica a todo mundo, a quem está trabalhando, quem não está trabalhando, quem está estudando, quem tem pouca atividade, quem tem muita atividade. Então, se a gente conseguir colocar algumas desses conselhos, né, em nossa vida e adaptando a cada realidade, né? Como eu disse, somos pessoas diferentes, temos vidas diferentes, mas esses conselhos eles podem ser adaptados a todas as pessoas, todos que estão aqui podem colocar isso em prática. Antes que me crucifiquem, né? Se tiver algum puritano aí, nessa lista eu não coloquei buscar a Deus. Não vai ter nessa lista. E eu vou explicar por que antes que me preguem na cruz. Porque eu entendo que buscar a Deus não é algo que tem que ser colocado numa lista de organização. Buscar a Deus é algo primordial que deve estar em todos os momentos da nossa vida, né? Então, por isso que não está aqui buscar a Deus. Em tudo que nós fazemos, nós devemos estar glorificando e buscando o Senhor. Então, já estou justificando. Pode riscar aí do caderninho aí de crítica a esse ponto, já estou aí me defendendo. É por isso que não tem, né? Porque é algo que deve acontecer do momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir, né? Nós devemos estar buscando a presença do Senhor. São conselhos, de fato, do dia a dia para as nossas vidas. Então, vamos lá. Primeiro conselho: fuja da procrastinação. Fuja da procrastinação. E aí a gente vai ver mais um texto, e aí eu vou pedir agora a Cícero para ler aí para a gente, Provérbios, capítulo 6, de 6 a 11. Provérbios, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Provérbios 6, do 6 ao 11, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Amém. Esse texto é muito conhecido, né? Dizem que baiano tem um ditado que diz assim, ó: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Dizem que é um ditado que foi criado na Bahia, mas não está certo, né? Esse ditado, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Então, é importante falar sobre a má administração do nosso tempo, porque é um pecado. E aí tem um assunto que está muito ligado à administração do tempo, que é a mordomia cristã. Muitas vezes, algumas pessoas associam esse assunto, a mordomia cristã, à administração, né, apenas de coisas materiais, daquilo que o Senhor nos concedeu. Mas nós podemos incluir, sim, o tempo, sendo o tempo uma dádiva que o Senhor nos concedeu,
E como mordomos do Senhor, como administradores, nós devemos fazer isso com zelo, com cuidado, com atenção, com amor, porque se de fato nós formos maus administradores, nós estaremos pecando contra o Senhor. Devemos fugir da procrastinação, que é simplesmente tardar aquilo que precisa ser feito. Né? E muitas vezes a procrastinação é associada com a preguiça. Né? Talvez o termo procrastinação para alguns seja um termo estranho, né? Diferente, mas trazendo para esse contexto aqui, uma das explicações para a procrastinação seria a preguiça. Então, muitas vezes, o nosso dia é mal administrado por conta dessa preguiça que nós temos, de tardar aquilo que nós precisamos fazer. E aí, a má administração do nosso tempo se torna uma bola de neve. Vai acumulando as coisas que a gente precisa fazer, as obrigações que nós temos que cumprir, e isso se torna, de fato, um peso para as nossas vidas. Esse acúmulo, por conta da procrastinação, faz com que, de fato, o nosso tempo seja muito mal aproveitado, que o nosso tempo, de fato, não glorifique a Deus e a gente incorre em pecado, em transgressão contra o Senhor. Né? Então, o primeiro conselho prático é fuja da procrastinação. Ore ao Senhor. Se você, muitas vezes, a gente tá com a cabeça, sabe, meio avariada, e aí a gente não consegue produzir, a gente tem aquela sensação de apatia, diz, olha, eu preciso fazer isso, mas, sabe, me falta ânimo, e aí ore ao Senhor e peça, Senhor, me revigora, me dá forças, me dá sabedoria, me dá disposição para levantar, para sair desse sofá, para sair dessa cama e trabalhar e organizar o meu dia da melhor forma, da forma que glorifique ao Senhor. Então, ore ao Senhor, peça a Ele sabedoria que te liberte, né, desse espírito de preguiça, porque de fato isso não agrada ao Senhor. Né? E aí ele diz assim, olha, vai ter com a formiga o preguiçoso. Né? Então, o primeiro conselho prático é esse, fuja da procrastinação. E aí a única observação que eu queria fazer é esse, é que às vezes algumas pessoas, não que justifique, né, mas que algumas pessoas às vezes têm alguns problemas emocionais e por isso vem essa apatia, né, mas ainda assim é a mesma necessidade, a necessidade de orar ao Senhor, pedindo por libertação dessa sensação de apatia, de falta de vontade de fazer as coisas. Fuja da procrastinação. Lembrando, se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser acrescentar ou discordar, só abrir o microfone aí, ou levantar a mãozinha aqui no chat, ou comentar alguma coisa também. Participem, por favor. Segundo conselho prático. Alguém? Eu. Vai lá. Eu quero tirar uma dúvida assim. Ó. Um exemplo. Quando você fala de procrastinar, você fala no sentido de apenas trabalho ou você fala no geral de atividade? Um exemplo, eu determinei um tipo de atividade para eu fazer e eu preciso administrar aquele tipo de atividade e não fazer aquilo também seria procrastinar? Como, por exemplo, estudar ou desenvolver alguma habilidade que você tem em alguma área ou qualquer outra coisa do tipo. Sim, também seria. Até porque a gente vai incluir aqui trabalho dentro da administração do nosso tempo, levando em consideração que todo mundo aqui precisa produzir, né? Ainda que seja uma dona de casa, está trabalhando, né? Então, o trabalho ele está dentro da organização do nosso dia e qualquer uma dessas atividades que a gente tarde, que a gente procrastine, né? Isso vai se tornar uma falha que vai, de fato, fazer essa bola de neve, vai desorganizar todo o nosso tempo. Então, seja uma atividade específica ou seja o nosso trabalho. Né? E se for dentro do trabalho, é mais sério ainda. Né? A gente sabe que não tem pecadinho, pecadão, mas tem consequências. Então, diante da fidelidade que nós devemos ter ao Senhor,
infelizmente, essa procrastinação dentro do trabalho se torna mais grave ainda. Mas eu estou trazendo de forma mais ampla, mais geral mesmo, dentro da organização da nossa agenda diária, digamos assim, mais ampla. Beleza? Respondido? Quiser acrescentar? Então, vamos lá. Outra questão também, Venha. em questão de ramificação de horário. Vamos supor que uma pessoa normal, comum, ela tem a normalidade do seu dia acordar de manhã e dormir, geralmente, né, antes da meia-noite. Mas, um exemplo, um vigilante, ele não tem mesmo essa mesma situação de definir horário, de padrão de horário, entendeu? Eu tenho isso também, eu não tenho um padrão de horário, então eu consigo desenvolver mais as coisas em horários diferentes de pessoas normais, que elas fazem, acordar cedo, fazer as coisas durante a tarde e de noite descansar. Eu geralmente faço minhas atividades durante a madrugada, o que é que eu tenho mais, tipo, silêncio, mais calma, a cabeça está mais leve, e aí acabo perdendo alguns horários pela manhã, entendeu? Muito bom. Excelente colocação. Muito, muito bem colocado. O que eu coloquei no começo, e aí reforçando, né, essa questão de que não é uma receita de bolo, porque nós temos pessoas que são diferentes. Dentre elas, tem essas pessoas que Manu colocou, que têm horários atípicos, né? Eu já tive essa experiência de trabalhar de madrugada, né? Então, são pessoas que têm um horário que pode ser considerado fora do convencional, porque o que é o convencional da sociedade? Acordar de manhã, né? Eu ia falar de manhã cedo, mas tem gente que não se aplica. De manhã cedo, acorda de manhã, mas não acorda de manhã cedo. Então, convencional, acordar de manhã, ter atividades até perto de meio-dia, aí meio-dia, 1 hora, almoça, descansa, de tarde tem um outro período de atividades, aí janta, aí vai ter um outro período, aí tem gente que vai dormir cedo, tem gente que dorme mais tarde. Esse é o convencional, né? É o que a grande maioria tem dentro da sua normalidade. Mas nós temos um outro grupo de pessoas que tem atividades que precisam ser executadas durante a madrugada. Então, o que é que eu diria, Manu? O interessante aqui, quando a gente fala de ter uma boa administração do tempo, não significa fazer exatamente o que uma outra pessoa faz. Significa dizer que, naquilo que eu me propus a fazer, naquilo que eu preciso fazer na minha vida, ter o meu sustento, cuidar da minha casa, cuidar da minha família, cuidar da minha saúde, dentro dessas coisas que eu me propus, que a minha vida se direcionou a acontecer, eu preciso estar bem com Deus, preciso estar bem comigo mesmo. Se isso acontece, né, eu posso dizer que eu consigo administrar o meu tempo, sabe? Vai ter, eu vou lembrar disso de novo na conclusão, mas a ideia é justamente essa. Não é ter uma vida igual à de todo mundo, é estar satisfeito, é estar em paz, é estar bem comigo mesmo. Tem um assunto muito interessante que se chama qualidade de vida. Aí tem qualidade de vida no trabalho, qualidade de vida na família. Então, qualidade de vida não é necessariamente ter tudo, mas é estar satisfeito, é estar bem, é estar feliz, é estar satisfeito com a sua rotina, né? E satisfeito entendendo que você consegue ser produtivo, né? Porque possa ser que tenha alguma pessoa aí que passe o dia deitado sem fazer nada e diga assim, olha, eu estou satisfeito, eu tô muito bem, então, mas a gente sabe que essa pessoa ela não tem sido produtiva, né? Até porque a própria palavra do Senhor nos diz que nós temos que trabalhar, nós temos que buscar o sustento. Aquele que não quer trabalhar, não coma. A palavra do Senhor é clara e direta. Então, a ideia é essa, é que cada pessoa, dentro da sua rotina, da sua disposição, ela esteja bem, bem com o Senhor, com sua vida espiritual, né, o que é primordial, e bem consigo mesmo e com a sua rotina. Beleza, Manu? É mais ou menos por aí, ainda que tenha esses horários aí fora do convencional, mas foi muito, muito bem colocado mesmo.
Sam botou aí, tem uma técnica chamada Pomodoro, que ela é muito boa para evitar procrastinação, cujo objetivo é justamente você gerenciar o seu tempo, organizando as atividades e as separando por urgente, muito urgente e não muito urgente. Técnica que é muito boa para quem quer fugir da procrastinação e ter uma rotina mais produtiva. Exatamente, Manu. Eu já tinha escutado falar sobre essa técnica, muito boa, se alguém consegue aplicar para a sua vida. A questão é que nem todo mundo conhece, né? Geralmente é mais usado no meio acadêmico, né? Então, é uma ideia muito boa, né? Para quem quiser, para quem consegue organizar seu dia dessa forma, urgente, não muito urgente, né? Mas está dentro também desses conselhos que a gente tem abordado. Mas também muito boa sugestão. Então, a primeira dica é fuja da procrastinação. Segunda dica, segundo conselho prático para as nossas vidas. Estabeleça prioridades. E aí entra um pouco nessa questão aí do urgente e não muito urgente, né? Não adianta querer fazer tudo e não fazer nada bem feito. Então, se você quer ter uma organização melhor do seu dia, estabeleça o que é prioridade. E aí eu vou reforçar lá, buscar a Deus não entrou aqui porque é primordial, é essencial. A gente está falando de questões do dia a dia, né? Buscar a Deus deve ser durante todo o dia. Então, estabeleça aquilo que é importante para a sua vida, o que você precisa primordialmente fazer, daquilo que é mais urgente, né? O que é prioridade, e aí você pode fazer esse link de que isso é mais prioritário, isso é menos prioritário, isso é mais importante, isso é menos importante, né? Muitas vezes nós somos cobrados a dar conta de tudo, né? E aí tem nós temos aqui no grupo pessoas que são mães de família, né? Ainda mais de crianças pequenas, que são extremamente cobradas, pais de família, que não, você tem que dar conta de tudo, você tem que fazer tudo, e muitas vezes essas pessoas se tornam pessoas frustradas por não conseguir dar conta do recado, né? E muitas vezes isso acontece por não estabelecer as prioridades. O que é mais importante? O que é que eu preciso fazer primeiro? O que é que eu posso deixar para fazer depois, que não é procrastinação, né? Eu estou organizando o meu dia. Isso aqui eu posso deixar para fazer depois, porque não é prioridade. Mas isso aqui é urgente. Então, durante a organização, e aí cada um pode fazer isso de uma forma, eu posso fazer uma organização diária, olha, e todo dia de manhã eu vou parar para refletir e vou pensar o que é prioridade durante o meu dia, durante a minha semana. Tem gente que faz isso para a semana inteira. Chega no sábado, no domingo, e aí organiza a sua rotina, as suas prioridades da semana toda. Então, são situações diferentes. Tem gente que prefere fazer de uma forma, tem gente que prefere fazer de outra forma, mas o interessante é de que todos devem estabelecer as suas prioridades. O que é importante, o que é essencial dentro do seu dia, dentro das suas atividades, isso deve ser visto com mais atenção, com mais cuidado. O que é menos importante, né, se não for feito, trará consequências menores do que aquilo que é muito maior prioridade, que vai trazer consequências maiores caso não seja executado. Então, estabeleça prioridades. Pense, analise, medite na organização do seu dia e organize essas prioridades. Terceiro conselho, crie rotinas. E aqui eu coloquei rotinas / hábitos. Se não houver constância, a nossa mente não será condicionada à importância dessa administração. Então, perceba, não adianta nada eu ter uma rotina no dia, aí chega no outro dia, aí eu invento umas coisas totalmente diferentes, faço tudo ao contrário, aí chega no terceiro dia, eu já mudo de novo. Então, a ideia de ter uma boa administração é a gente aprender a criar rotinas e hábitos para que, de fato, a nossa mente ela se habitue, ela fique condicionada à necessidade dessa organização, de executar determinadas tarefas. Então, se eu preciso fazer uma atividade, e aí eu posso fazer isso melhor durante um determinado horário do dia,
eu vou criar uma rotina, criar um hábito, e a minha mente ela vai automaticamente se condicionar àquele horário, àquela atividade, e aquilo ali vai se tornar mais fácil para mim. Por exemplo, eu estou fazendo a leitura, o plano de leitura anual. E aí, geralmente, eu fazia essa leitura de noite. E aí eu condicionei minha mente para que fazer isso de manhã cedo, quando eu acordo, é melhor. Por quê? E antigamente, na minha cabeça, era ruim ler de manhã. Eu não consigo produzir muito essa parte acadêmica de manhã cedo. Eu tinha essa coisa comigo, de que eu não conseguia produzir. A partir do momento que eu condicionei minha mente, que eu pensei, olha, eu preciso ler de manhã cedo. Às vezes acontece de eu ter um dia muito exausto, e aí chega de noite, e aí parece que é um fardo. Ó, poxa, eu ainda tenho que sentar para fazer uma leitura, às vezes já está tarde. Então, é melhor eu fazer de manhã cedo, e aí eu fui treinando isso. E hoje já é algo muito natural. Eu consigo produzir. Algo que eu tinha um preconceito, eu achava que eu não conseguiria, mas pelo hábito, pela rotina, né, eu condicionei minha mente e isso se tornou para mim natural. Então, assim funciona com outras atividades também. Então, se você estabelecer uma prioridade e você cria uma rotina, né, você cria o hábito de fazer aquela atividade aquele horário, de criar, de pensar no seu dia, né, você cria esse hábito de organizar seu dia, ou de manhã, ou para a semana inteira, isso vai fazer com que as coisas se tornem muito mais fáceis. Sua mente foi treinada, né? O nosso cérebro, às vezes, precisa ser adestrado, né? Nesse sentido aí de treinado para determinadas situações, para determinadas atividades. Então, é importante, muito importante, que a gente aprenda a criar rotinas e hábitos, né? A inconstância, ela vai fazer com que essa organização se torne muito difícil, né? Vai ser muito mais complicado a gente organizar o nosso dia, organizar o nosso tempo, se a gente não aprender a criar hábitos e rotinas. Tudo certo até aqui? Se ninguém falar nada, eu vou entender que está todo mundo entendendo ou não está entendendo nada. É porque, para mim, agora na tela aqui só está aparecendo a câmera de Manu, então não estou vendo mais o rosto de ninguém. Então, vou mandando. Se quiser falar, é só abrir o microfone. Conselho número 4. Estabeleça metas. É muito importante a gente estabelecer metas, desde que sejam metas alcançáveis e não muito longas. Nós estamos falando de administração do nosso tempo, administração do nosso dia, da nossa semana, da nossa rotina. Então, é importante que a gente estabeleça, né, metas para que a gente possa alcançar, né, durante o dia. Tem uma filósofa muito conhecida que ela disse assim, ó, não vamos estabelecer metas, vamos deixar a meta aberta e quando a gente alcançar, a gente dobra a meta. Eu não sei se vocês já viram essa filósofa. Mas é quase isso. É interessante que a gente nomeie algumas metas que a gente precisa alcançar, né? Então, assim, olha, e como eu falei, metas que sejam alcançáveis e que não sejam de longo prazo. Por exemplo, tem um quartinho que está bagunçado e eu preciso arrumar esse quarto. Sabe? O quartinho da bagunça, eu tenho que arrumar esse quarto, e aí eu vou estabelecer uma meta. Eu estou em janeiro de 2021, olha, até dezembro eu vou arrumar esse quarto. Aí, né? Pelo amor de Deus. Então, estabeleça uma meta. Olha, essa semana eu vou organizar o meu tempo e eu vou conseguir arrumar esse quarto. Eu tenho um trabalho da faculdade para fazer. E a gente tem esse costume de deixar para a última hora, né? Não, então eu vou estabelecer uma meta que antes do prazo, tal dia, eu vou terminar esse trabalho. Estipular essas metas ajuda a nossa mente a entender que aquilo é uma prioridade e que eu preciso organizar as outras atividades ao entorno dela para que eu consiga dar conta, né? E tem que ser metas que sejam possíveis de serem alcançadas. Não adianta nada, eu tenho 30 páginas, eu tenho um artigo para escrever, e disse, não, eu vou fazer isso em 1 hora.
Não, eu tenho que estabelecer uma meta que seja alcançável, né? Então, tanto alcançável como um prazo que não seja um prazo longo demais, né? É importantíssimo que a gente estabeleça metas. E estabelecer essas metas está diretamente ligado com a questão daquilo que é prioridade. Então, eu tenho uma prioridade, eu tenho algo que é essencial, eu vou estabelecer uma meta para conseguir cumprir esse objetivo dentro de um prazo específico, e isso vai fazer com que eu tenha condições de organizar outras atividades. Vocês estão conseguindo entender? Está sendo claro? Por favor, digam alguma coisa se não estiver sendo claro, estiver embolado, não estiver compreendendo. Se estiver fora da sua realidade, diga assim, olha, isso aqui não está se encaixando com a minha realidade. Porque, como eu falei, não é uma receita de bolo, mas são princípios que podem ser aplicados a todo mundo. Ah, eu não estou trabalhando, não estou estudando. Você tem alguma coisa para fazer. Você tá produzindo de alguma forma. Se você está produzindo de alguma forma, então você pode sim estabelecer metas, você pode criar uma rotina, você pode estabelecer prioridades, se aplica a todo mundo, né? Agora, a forma como isso vai ser feito é que vai depender de cada um aqui, vai depender da individualidade, né, que todos têm. Então, guarde esses conselhos, mas fale qualquer coisa aí se alguma coisa não ficou muito claro. Então, fuja da procrastinação, estabeleça prioridades, crie rotinas e hábitos, e estabeleça metas alcançáveis e que não sejam de longo prazo. Sam colocou aqui, se recompensar após bater essa meta é muito bom, também para poder ir criando um hábito para quem está começando. Muito bom, Sam. Só para eu me situar, é porque eu estou falando Sam, mas eu acho que é Vitor ou é outra pessoa? É Sam Douglas, é um amigo. Ah, pronto. É porque eu tinha entendido Manu falar Vitor. Então, Sam, muito bem-vindo aí. Amigo de Manu, é nosso amigo também. Muito bem colocado. A questão da recompensa, a nossa mente, é porque eu não ia entrar muito em questões psicológicas, até porque eu não sou da área, apesar de gostar do assunto. Como eu não sou da área, não quis levar muito para esse lado, para não cometer erros. Mas do pouco que eu conheço, a nossa mente ela é muito condicionada com recompensas e punições, né? Então, quando você estabelece uma meta que você consegue alcançar, isso soa como uma recompensa e a gente se sente feliz e produtivo por ter conseguido cumprir aquilo que eu estabeleci como meta. E aí a gente se sente impulsionado e motivado a criar outras metas, a alcançar novos desafios. Então, muito, muito boa. Pelo que eu entendi, ele falou no sentido de você se mimar quando você cumprir as suas metas, para você já criar essa coisa consigo mesmo, de eu faço, se eu conseguir essa meta, eu vou conseguir me dar esse luxo ou algo do tipo, entendeu? Ah, Mas, sim. Então, acabei entendendo. não, mas isso funciona, velho, porque você vai condicionando o seu cérebro a querer sempre cumprir, bater tal meta, porque ele sabe que ele vai ter um prêmio após isso. E isso, mais que pareça maluco, faz com que você queira sempre cumprir tal tarefa. Você tem lá uma lista de tarefas para fazer durante a semana ou o dia, aí você faz, bom, se eu fizer 10 tarefas antes do meio-dia, eu me recompenso com tal coisa. Aí você já vai condicionando o seu cérebro a querer estar fazendo aquilo e criando uma rotina, querendo ou não, entendeu? Não, muito bom. Perdão, eu entendi errado, mas foi bom porque deu para aplicar algo com que eu entendi errado e dá para aplicar também dessa forma aí que eu li e interpretei de uma forma diferente, mas muito bom também, tanto dessa autorrecompensa, que pode ser tanto material, como você falou, né? Eu vou me mimar, eu vou me dar alguma coisa, como por si só, o fato de você cumprir uma meta, você já se sente recompensado por isso. Então, nesses dois sentidos. Então, também, de qualquer forma, foi muito bem colocado. Perdão por ter interpretado diferente do que você escreveu. Mas os dois sentidos valem a pena. Muito bom. Número 5. A gente já está na metade do caminho. Aprenda a usar uma agenda. E, gente,
Hoje em dia, nós temos um negócio, não sei se vocês conhecem, chamado celular. Inclusive, eu suponho que todo mundo tem. Eu vou chutar que todo mundo tem um celular. Até os mais pebinha hoje já funciona muito bem com isso. Antigamente as pessoas andavam, não tinha tinham muitos compromissos, tinham que andar com um bloquinho de nota, com um caderninho lá, com a agenda, com todas as anotações. Muito bom. Quem tiver, use também. Mas não é desculpa, porque hoje em dia nós temos o nosso celular. Nós temos a oportunidade de organizar. Talvez você seja como eu. Algumas pessoas já ouviram falar isso. Eu tenho uma cabeça de velho. A minha cabeça é de velho. Eu esqueço das coisas. Né? Se não fosse Ingrid na minha vida, eu vou dar essa ousadia para ela aqui que está do meu lado. E eu sei que depois ela vai jogar isso na minha cara. Mas eu preciso ser sincero e honesto. Aí Mário já está mostrando a dele aí. Eu preciso ser honesto de que eu tenho a cabeça de velho e eu esqueço das coisas. Inclusive, hoje de manhã, ontem de noite, eu esqueci de botar o alarme para acordar cedo para trabalhar. Acredite, ontem de noite eu esqueci de botar o alarme e se ela não me acordasse, eu ia me atrasar para o serviço. Então, assim, hoje a gente tem essa ferramenta chamada celular, e aí já um conselho mais tecnológico aqui, quase todo mundo tem Gmail, tem o e-mail do Gmail. Você pode abrir o calendário do seu celular, clicar na data e adicionar uma nota de um compromisso que você tem, um remédio que você tem que tomar, qualquer coisa que você precise fazer em outro horário mais tarde, em outro dia, e o e-mail vai te lembrar constantemente desse compromisso. Então, aprenda a anotar, a escrever, a tirar daqui e colocar em algum lugar que possa lhe auxiliar. Porque ainda que você seja aquela pessoa que tem aquela memória fantástica, sabe? E eu sei que deve ter gente aqui que tem essa memória aí infalível. Ainda assim, a correria do dia, as tribulações, as aflições, algo que pode acontecer, pode fazer com que a gente se perca na nossa organização. Então, não confie 100%. Confie na sua memória, mas não confie 100%. Então, se você gosta do papel, gosta de escrever, escreva, anote, faça lá, anote seus compromissos, o que você precisa fazer, ou por dia, ou por semana, ou por mês, da forma que você achar melhor. Se você não gosta de escrever, não gosta de andar com papel, use o celular, eu prefiro, porque se eu estiver na rua, eu posso consultar, olhar se eu tenho algum compromisso, se eu tenho alguma tarefa. Então, aprenda a usar uma agenda. Isso vai sistematizar essa organização. Tal hora eu tenho isso, outra hora eu tenho isso, mais tarde eu tenho isso, tal dia eu tenho esse compromisso, tal dia eu tenho essa atividade para fazer. Então, não deixe de usar uma agenda, não deixe de usar um celular, qualquer outra coisa que possa te lembrar daquilo que você precisa fazer, principalmente se você for que nem eu, que tem a cabeça de velho. Então, se você já tem, muito bom, use, né? Se só tiver de 2020, 2019, use como anotação, mas se preferir, compre uma agenda, né, baratinha que seja, com o ano corrente, para você anotar lá a data daquilo que você precisa fazer. Então, não esqueça de ter uma agenda. Número 6. Cuidado com as distrações. E essa aqui é muito importante. Sabe? Isso aqui eu chamo sua atenção. Muito cuidado com as distrações. Se nós estamos falando que ter uma boa administração do nosso tempo glorifica a Deus, porque nós somos mordomos. O tempo é uma dádiva de Deus. É um presente que o Senhor nos dá. Como tal, precisamos administrá-lo da melhor forma. Sendo assim, o inimigo das nossas almas, ele sabe que quanto mais desorganizarmos nós formos, menos nós estaremos glorificando a Deus. Então, muitas serão as distrações, inclusive da nossa própria mente, para não dizer que tudo é culpa do diabo. A nossa própria mente, ela produz
distrações. E aí eu vou trazer um dado para vocês aqui, né, que é da Global Digital do ano de 2020. Né? Quando eu estava estudando para essa palestra, eu vi os dados de 2018. E aí eu já fiquei curioso, falei, poxa, que coisa. Mas 2018, eu vou procurar aqui um mais recente, eu achei de 2020. É um site que ele calcula a quantidade de acessos de cada país à internet. E o Brasil, no mundo, está em terceiro lugar. Em terceiro lugar, na quantidade de horas em que o brasileiro fica acessando a internet. E isso gira em torno de 9 horas e 15 minutos por dia. Então, na média dos brasileiros, de 24 horas do dia, ele fica 9 horas na internet, mais de 9 horas na internet. Se você pega aí uma pessoa que consegue dormir aí pelo menos 7 horas, porque eu acho que quem fica 9 horas na internet não deve dormir 7 horas nem 8 horas. Mas se eu fosse fazer uma conta, né, uma conta doida, eu brinco, eu gosto de chamar de conta beba, que é aquela conta que não é exata. Se você pega uma pessoa que dorme 6 horas e fica 9 horas na internet, ela já tem 15 horas do dia entre internet e dormir. Aí você coloca comer, isso se ela não come na internet, acessando a internet, tomar banho, e aí o que é que sobra desse tempo? Né? O que é que sobra desse tempo? Então, aí eu vou relembrar uma frase, quem estava no culto de alguns dias atrás, que eu tive a oportunidade de pregar com Fazenda Grande, que é uma frase de John Piper, se eu não me engano, é John Piper que fala, me perdoe se eu errei o autor, mas que diz assim, que a Facebook, Instagram, WhatsApp, redes sociais, internet, de fato, ela só serve para mostrar no último dia que não foi por falta de tempo que nós deixamos de buscar ao Senhor. É uma frase muito forte. Né? Eu estou falando da internet porque hoje em dia a maior distração que nós temos é a internet. Né? Mas podem haver outras. Então, em linhas gerais, nós temos aí, perceba, a gente está indo numa ordem cronológica, né? A gente está organizando o nosso dia, a gente estabeleceu metas, pegou uma agenda, né? Começou a anotar, criou rotinas. Só que o que acontece? Vão surgir muitas distrações, vão surgir muitas coisas para nos tirar a atenção e fazer com que todo o nosso planejamento ele seja dissolvido, ele caia por terra. Então, vão surgir distrações. Né? Pode ser televisão, pode ser internet. Estou dizendo aqui que não é para você acessar a internet, que não é para você assistir televisão de forma nenhuma. Né? Se você faz isso para a glória de Deus, se você usa a internet de forma sadia, não há pecado nisso. Mas contanto que isso seja organizado, que isso esteja dentro do planejamento, até isso nós podemos planejar. Olha, eu preciso acessar a internet, né? E aí eu vou acessar durante tanto tempo, porque se eu passar disso, eu já perco o controle do meu dia, né? E aí alguém pode perguntar, mas a pessoa que trabalha com internet, né? Ela trabalha fazendo, hoje em dia, tem muito home office. Se o seu horário de trabalho é aquele, é o seu trabalho, você está trabalhando, né? Então a distração seria, após o seu trabalho, você vai novamente para a internet e gasta muito tempo, né, com distrações. Né? Então, perceba a necessidade de fugir dessas distrações, de ter muito cuidado, porque, de fato, muitas dessas distrações vão levar a gente para um lugar muito escuro. E muitas delas são de fato, pecado. Né? Então, pense muito bem com relação a o que seria as suas distrações hoje. Cada um aí vai poder fazer sua autoanálise, sua reflexão sobre o que tem sido a sua distração, o que tem tirado o seu foco, o que tem feito com que você não consiga administrar bem o seu tempo, administrar bem o seu dia.
né? E tente fugir dessa distração. Ore ao Senhor e diga: Senhor, isso aqui tem sido uma distração que tem atrapalhado a minha vida, tem atrapalhado a minha devocional, tem atrapalhado o meu trabalho, tem atrapalhado o meu planejamento, tem atrapalhado os meus estudos. E fuja dessa distração. E aí o carro-chefe, de fato, é a internet, né? E aí, como eu falei, né, dessa ferramenta muito boa da agenda, ela também é uma ferramenta muito boa para ser uma distração. Às vezes a gente vai, deixa eu abrir a agenda aqui para colocar uma atividade. Aí quando vem em cima, surge a notificação. Vídeo novo no TikTok. Aí, não, vou ver só esse vídeo aqui. Aí já foi. Aí já vai 1 hora, 2 horas, né? E aí eu já vi gente batendo no ombro de outras pessoas. Fique ligado. Tô vendo tudo aqui, viu? Então fique atento. Pense e reflita qual é a sua distração, o que é que tem tirado do seu foco, o que é que tem te impedido de ter um dia mais produtivo. A sétima é como se fosse um parêntese da sexta. Né? O penúltimo conselho é como se fosse um parêntese. A gente está falando das distrações, mas eu queria abrir esse parêntese, mas ele vai ficar como 7º conselho, que é o seguinte: entenda as exceções. Existem as distrações e existem as exceções, né? Então, se você está aí nesse caminho de organizar o seu dia, entenda que às vezes irão acontecer exceções, situações que não estavam planejadas, né? E por isso eu digo, não se decepcione. Eu estou frustrado, não consigo organizar o meu tempo, né? Então, acontecerão situações que são inesperadas, e aí são as mais diversas possíveis. Pode ser uma emergência, né? Você tinha programado todo o seu dia, tudo bonitinho, aí de repente surgiu uma emergência, alguém que precisou de você, ou para um aconselhamento, ou um problema de saúde, ou você tinha que fazer um trabalho, seu computador quebrou, né? Então, são situações que estão fora do nosso controle. São exceções. Então, perceba, ela é diferente das distrações. São coisas que não são planejadas, que estão fora do nosso controle, que a gente não consegue simplesmente resolver ali rápido e acabou. Não se sinta frustrado por isso, desde que, né? E aí é o cuidado, para que a exceção não vire regra. Porque tem coisas que, foi exceção hoje, aí amanhã foi exceção de novo, e aí acaba se tornando uma rotina. Perceba que essa rotina ela pode ser tão para o lado bom, como pode ser para o lado negativo. Se nós temos distrações ou exceções que acontecem constantemente, isso acaba virando uma regra, virando um hábito, virando uma rotina, e aí já foi a administração do nosso dia, do nosso tempo, já foi por água abaixo. Então, compreenda, não se sinta frustrado se alguma coisa fora do planejado, né, fora do que você tinha estabelecido acontecer. Veja isso como uma exceção, né, que você vai resolver de alguma forma, e aí você retorna rapidamente para essa organização. Então, compreenda, cuidado com as distrações e compreenda as exceções. E, em último lugar, né, é claro que teriam muitas outras, mas eu julguei que essas seriam as mais importantes, né? Em último lugar, e não menos relevante, separe um tempo para exercitar a mente, exercitar o corpo, para ter um lazer, para fazer uma atividade em que não seja necessariamente uma obrigação, uma atividade que você precisa fazer, né? Tem algumas pessoas hoje em dia que chegam a entrar em depressão, sabe? Tem uma rotina extremamente pesada, extremamente cansativa, até consegue organizar o dia, consegue fazer todas as atividades, mas não tem nenhum momento para relaxar. Do momento que acorda até o momento que vai dormir, é aquela loucura, sabe? E não tira um tempo para simplesmente relaxar a mente, né? Trabalho braçal é cansativo. O trabalho
que a gente usa a mente, né, que o raciocínio, que não é necessariamente um trabalho braçal, é tão cansativo quanto. Então, o nosso corpo, ele necessita de descanso. Para quem gosta de atividade física, aí, se diz que a atividade física ela é baseada em 3 pilares, né? O peso, né? A atividade que você faz, a repetição ou a alimentação e o descanso. O descanso faz parte da atividade física. Perceba que quem gosta, o descanso está dentro. Por que não na nossa vida, na nossa rotina, a gente não ia colocar o descanso? Ah, mas a gente não vai dormir de noite? Mas não é necessariamente esse tipo de descanso. Né? É aquele descanso em que você vai distrair a sua mente, você vai assistir um filme, você vai jogar bola, para quem gosta de jogar bola, né? Você vai passear, né? Então, isso é importante, não despreze esse momento seu, né, com a sua família, com seu amigo, com seu namorado, com sua esposa. Então, não despreze esse momento de relaxamento, né? Se isso não atrapalha o seu dia e não deve atrapalhar, você vai ver que isso vai fazer com que você se torne muito mais produtivo, sabe? Isso vai fazer com que você tenha mais ânimo para produzir, porque seu corpo vai estar menos cansado, você vai ter mais disposição. Então, é extremamente necessário. Pense, planeje aí como que você vai inserir isso no seu dia, desde que não desorganize, né? Porque aí tudo com moderação. A ideia é justamente essa, é a gente ter uma organização sem exageros, com moderação, tudo no seu tempo, né? Há tempo para todas as coisas. Inclusive, há tempo de brincar, há tempo de relaxar, há tempo de ter um lazer. Isso é importante. E aí, cada pessoa vai dizer aí o que é que é lazer para você, né? O que é que lhe faz relaxar? É dormir? Se é dormir, durma, né? Se assistir um filme, assista um filme. Se é jogar bola, se é jogar videogame, né? Então, não despreze isso, né? Você vai conseguir produzir e ainda assim ter um momento para relaxar e para você. Com relação a esses 8 conselhos, como eu falei, né? Tentei ser sucinto, não sei se consegui, mas com relação a esses 8 conselhos, tudo certinho para vocês? Alguém quer acrescentar alguma coisa antes da gente partir para a conclusão? Alguém quer acrescentar, discordar? Fica à vontade. Tá entendido? Ficou claro? É isso mesmo? Então, beleza, eu vou entender que está tudo lindo, todo mundo compreendeu. Para a conclusão, eu queria ler um texto, e aí eu vou pedir a Sam, se puder, se você estiver com a Bíblia aí perto, Efésios 5, versículos 15 e 16, para a gente concluir. Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 16. Pronto, tranquilo, entendi. Vou pedir a Hugo, então, para ler esse texto. Efésios 5, 15 e 16. 15 e 16. Amém. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém. Amém. Talvez muitos aí sentiram falta também desse texto, né, que é clássico quando se fala do tempo, e eu deixei ele para o final, né, porque não, ainda que você tenha a sua agenda toda organizada, toda bonitinha, você consegue fazer todas as suas atividades do dia, né? Você acordou, tudo que você planejou, as metas que você estabeleceu, sua atividade de trabalho, de faculdade, né? de planejamento,
tudo que você queria fazer, você conseguiu fazer e está tudo lindo. Ainda assim, você pode não estar remindo o seu tempo. E como eu falei lá no começo, a gente começou com a Bíblia, né, e a gente conclui com a Bíblia. Porque remir o tempo não se baseia em uma melhor gestão do seu calendário, mas assim viver fielmente à luz das Escrituras. E aí a gente precisa encerrar dessa forma, né, trazendo para as Escrituras. Como mordomos do Senhor, nós precisamos honrá-lo também, administrando o nosso tempo e sendo fiel às Escrituras. Eu posso fazer tudo o que eu planejei fazer durante a semana. Se eu não honrar ao Senhor, se eu não glorificar a Deus com as minhas atitudes, se eu não tiver uma vida de devocional ao Senhor, eu não estarei remindo o meu tempo, e de fato os dias são maus. Tudo isso aí vai passar. Todas as atividades que a gente planeja, trabalho, faculdade, tudo isso aí vai passar. Mas nós almejamos, né, a eternidade. O Senhor nos salvou para a eternidade. Então, os dias são maus. Precisamos remir o nosso tempo. Ainda que eu tenha uma agenda toda bonitinha, toda organizada, nós precisamos glorificar ao Senhor, ser fiel, né, durante o nosso dia, durante as nossas atividades, glorificar a Deus em tudo que fazemos, né? Devemos buscar o melhor para o Senhor. Então, essa lição, ela tinha que se encerrar dessa forma. É importante administrarmos o nosso tempo, administrar o nosso dia, é muito importante. Mas tudo isso deve ser feito para glorificar ao Senhor, para honrar a Deus. Isso não pode estar desconectado desse planejamento, dessa organização, né? Cristo nos chamou, né, para vivermos segundo a sua vida, sendo imitadores de Cristo, né? Tenha a sua agenda organizada, tenha o seu dia produtivo, mas, acima de tudo, busque ao Senhor, glorifique ao Senhor, né? Tenha no seu coração a necessidade de que devemos honrar a Deus em todas as coisas. Amém? Então, espero que tenha sido, de fato, conselhos práticos, que vocês consigam serem mais produtivos, que nós consigamos ser mais produtivos. De fato, a nossa vida é uma correria, são muitas atividades, mas, sim, é possível, né, termos um dia organizado e produtivo, né? Então, se vocês quiserem, eu posso colocar lá no grupo de novo, no grupo da mocidade, né? Ou melhor, vou até colocar, vou editar aqui, né, enquanto a gente vai encerrando, vou colocar aqui no bate-papo, mas eu vou colocar lá no grupo também. Essas 8 dicas, meditem, não é, como eu falei, não é receita de bolo, não é para você pegar e dizer que é só esse formato aqui, não. São princípios que você vai adaptar para a sua vida, certo? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique esses conceitos aos nossos corações. Espero que tenha atendido a expectativa do anseio de vocês de estudar sobre esse tema. Beleza? Deus nos abençoe. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer a todos os irmãos e amigos que estão aqui presentes. Agradecer a Cássio por sua disponibilidade, a Ingrid, que também está aí do lado dele. Agradecer ao pastor, que estava aqui, acho que saiu, foi? Agradecer a todos e que a gente permaneça com esse trabalho, Manuel, de fazer essas palestras, convidando os irmãos, as outras mocidades. E Cássio é presente até hoje com a gente no nosso grupo da mocidade, né? Que sabemos que ele ora por nós sempre, sabemos que podemos contar com ele sempre, assim também como com Ingrid. O pai levantou a mão, quer falar alguma coisa, né? Se não me tirar, eu não saio.
Eu não tiro. Rainha, quer falar alguma coisa? Você levantou a mão. Pastor Irmão, Eugênio. Foi sem isso, querer. eu vou pedir licença, eu vou precisar agora acompanhar a reunião da Federação de Homens, né, da qual eu sou secretário presbiterial. Viu? Mas parabéns à mocidade, ao presbítero Cássio, Deus abençoe a todos, e vamos, né, ter outras programações para estar sempre motivando a mocidade e ver a mocidade operosa trabalhando para o louvor da glória do Senhor. Deus abençoe a todos, viu? Um abraço e parabéns. Amém. O Manu, quer falar alguma coisa? Saudar. Quero, primeiramente, agradecer o irmão Cássio, né, pela disponibilidade dele. A gente sabe como é difícil a gente organizar e estar disponível como ele ficou para poder fazer com a data e horário, qualquer horário disponível. Eu queria agradecer primeiramente a ele. Queria agradecer também a presença do pastor que acabou de sair, e dos presbíteros e dos nossos visitantes, né? O pastor Anderson, que está aí também, nosso irmão Hugo, e o meu amigo e irmão de trabalho, o Sam Douglas, que está fazendo parte aí. Eu queria agradecer a todos vocês. Essa programação a gente fez por conta de não conseguirmos desenvolver as nossas outras programações por conta da dificuldade com o Covid, né? Então, Só agradece a homens, e as mulheres. Calma. Agradecer, né, a todo mundo que fez parte aqui da nossa reunião e que a gente possa aprender, né, com essas dicas que a gente recebeu. Eu mesmo aprendi muito hoje, porque eu tenho muita dificuldade, quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade em administrar meu tempo e fazer as coisas certas, no tempo certo. Eu preciso aprender mais sobre isso, e isso foi um norte que eu tive hoje. E Feliz Dia das Mães. E Feliz Dia das Mães. Pastor Anderson, quer nos dar o prazer de ouvir a sua voz? Se o senhor não quiser falar, eu vou pedir para o senhor orar, que o senhor vai ter que fazer a oração, né? O senhor não vai dispensar a oração. E aí, gente? Boa noite a todos, graça e paz a todos. Pô, meteu um cenário aí atrás, o senhor está metido, viu? Tá um blogueiro, mandaram te dizer que o senhor tá um blogueiro. Olha o cenário dele, gente. Gente, alegria ver vocês, viu? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a programação, que vocês continuem trabalhando, né, para a glória e a alegria do nosso Senhor. Tá bom? Um abraço em todos aí. É para orar? Já pode orar? Alguém quer dizer mais alguma coisa, gente? Vou pedir ao pastor para orar para finalizar. Oi, Vera. Beijão. Hugo. Oi, pastor, que bom te ver. Olha a foto oficial. É mesmo. O pastor vai Bom te orar. ver, pastor. É o quê, Vera? Saudade passando isso aí. Beijo. Ô, beijo, Verinha. Deus te abençoe, viu? Amém, que saudade. Deixa eu voltar tudo para a gente poder se abraçar aí. Tá certo. Não vai faltar oportunidade, não. O pastor Anderson vai orar, então, encerrando, gente. E depois a gente vai tirar a foto. Vamos orar, então, irmãos. Nosso Deus, amado Pai, muito obrigado por sua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos deu. Que o Senhor continue abençoando o trabalho da mocidade, ó Pai, em especial os irmãos da Fazenda Grande. Que o Senhor continue conduzindo eles na sua palavra. Que o Senhor derrame graça na vida de cada um deles. Abençoa também a vida do Cássio, de sua esposa, mesmo estando longe, mas estão aqui servindo ao Senhor também, aos irmãos aqui
mesmo distante, ó Pai, nós queremos louvar Deus pela vida deles. Ó Senhor, que o Senhor continue abençoando o trabalho dessa mocidade, dando, né, ânimo, alegria, e que prossigam, ó Pai, rumo aos céus, que é o nosso destino final. Que o Senhor nos auxilie até chegarmos lá, Senhor. Abençoa todos aqueles que puderam também participar dessa programação. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. A irmã Ana Paula está pelo YouTube, mandou abraços para todo mundo. E encerramos aqui. Um beijo, amigo, tô com saudade. Um beijo, Ingrid. Beijo todo mundo. Vamos tirar foto. Liguem a câmera para tirar foto, gente. Hugo, quero te ver, Hugo. Cadê você? Hugo ali! Tá bonitão, hein? Tá gato. A gente vai tirar foto. Reni! Toda mocidade, Abra a hein? câmera, Márcia. Ingrid! Reni tá tão bonita, a Reni casou, ficou mais bonita ainda. Ah, deixa eu ir para junto do meu também, peraí. Vem, Aninha. Aê, tá vendo aí? Espera aí que estão ligando aqui ainda. Foi só um momento, viu? Só mais um minuto. Manuel, você tá bonitão. Hã? Todo mundo de dois hoje. Opa aí, velho, opa aí, velho. Bem assim, Você também tá bonito, pô. Você também tá bonito. Precisa não, vai, eu tô te vendo. Tô vendo aqui. Dá risada, Cícero. Foto em Aê. 3, 2, 1, foi. Bora, Bahia. Bora, Bahia. Bora, Bahia. Bora, Bahia! Misericórdia, gente. Cássio, meu brother. E aí? Repreende. Deixa eu botar a foto para vocês verem depois. Manuel. E aí, meu chefe? Cássio. Você que manda, ó. E aí? O cara aí é o Beleza. homem aí, ó. Ju, Massinha, minha querida. Oi, meu amor. Não é essa não, viu, mãe? Eu te amo. Tonha, meu amor. Afastando esse opressor. Afastando esse opressor aí, ó. Demais. É, o Tá só a cor da nossa roupa. Tá vendo aí? E aí, Cássio, muito frio por aí, Cássio? Rapaz, Tchau, tem- gente. Cássio, eu não pude falar porque eu fiquei sem voz do Cássio. Peço desculpa a você, viu? Eu estou sem voz.